Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, eu sou a professora Chantacos. Vou falar um pouquinho com vocês da temida redação do Enem. Por que tão temida? Porque a gente fica meio perdido para escrever 30 linhas, seguindo a norma culta bonitinho, defendendo um ponto de vista de maneira estratégica. Quando não está muito claro para a gente o que é isso, quase sempre ficamos correndo de um lado para o outro, tentando adivinhar qual é o tema da redação. Daí lá vai você pesquisar em 200 sites, em canal do YouTube, no Twitter e sei lá mais onde, qual vai ser o tema da redação. É preciso que vocês tenham em mente que tudo isso são tentativas. É claro que os professores fazem o melhor para ler jornal, ler revista, perceber quais são os problemas mais prementes para poder pensar no que a banca vai separar como tema de redação. Mas, a bem da verdade, tudo isso é chute. Podemos acertar e podemos não acertar. O que você, candidato, não pode arriscar é fazer a prova com base na tentativa de acertar o tema. E se cair um tema que a gente não estava esperando, que é muito surpreendente, como é o caso dos últimos anos do Enem. Nos últimos 2 anos foi bastante específico, bastante difícil acertar o tema. Não se desesperem, porque a prova de redação tem 5 competências, todas têm o mesmo peso, e se você souber escrever bem, conhecer a estrutura, souber bem o que o Enem espera de você, mesmo que o tema não seja algo que você conheça profundamente, você vai conseguir sair bem sim. Quais são, então, as 5 competências do Enem? O que os corretores do Enem estão procurando quando leem a minha redação? Bom, a gente tem aqui as 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos, o que vai chegar nos 1.000 pontos da média final. Mas o corretor do Enem, né, a banca do Enem, não tira ponto assim, 0,2 porque você errou uma vírgula. Vou tirar meio ponto porque você errou um verbo. Na verdade, cada competência ela vai ser corrigida por uma grade, que pode ser excelente, pode ser bom, pode ser regular. Essa grade está bem explicadinha no manual do candidato, para cada uma dessas 5 competências. Mas eu sei que nem sempre a gente lendo sozinho fica muito claro o que estão esperando. A primeira competência é a norma culta. É o quão você está confiante ou quanto você tem domínio da gramática e da confecção da trama textual, né, do texto como um todo. Quer dizer que nessa primeira competência, os seus desvios gramaticais, esqueci uma vírgula, esqueci um acento, conjuguei errado um verbo, eles são deduzidos aqui, na primeira competência. Então, eu preciso tomar bastante cuidado, revisar esse texto. E é claro que todo mundo escreve querendo acertar. Depois até a gente pega o rascunho e fala, nossa, como que eu errei isso? Tem uma dicasinha para a gente diminuir a chance de errar. Primeiro, não use palavras com as quais você não esteja acostumado. É bem importante que você tenha uma familiaridade, porque muitas vezes você escuta uma palavra como por conseguinte, nessa expressãozinha, parece tão bonita. Você sabe escrever? Você tem realmente certeza do que ela significa? Não vai colocando pela beleza da palavra, porque ela é diferente, eu vou parecer mais inteligente, porque a chance de escrever errado é maior. Às vezes é melhor colocar um sinônimo mais simples, mas do qual você tenha certeza, do que sair usando bem no dia da prova. Também é importante mostrar o domínio dos períodos, né, da construção das frases. Lembrando que a dissertação, que é o gênero exigido pelo Enem, é um gênero subordinativo, tem pouca coordenação. Dá uma olhadinha, então, se você não está colocando muito ponto final por parágrafo, fazendo muita coordenada por parágrafo. A dissertação é subordinativa. Ao mesmo tempo, cuidado para não fazer período único. Período único mostra para a gente que você está meio inseguro para escrever. Pelo menos 2 períodos por parágrafo. Bom, na hora de passar limpo, dá aquela olhada com cuidado para não deixar nada passar. Segunda competência. A segunda competência tem bastante coisa. Gênero, dissertação. O que é a dissertação? É um texto dividido em 3 partes, obrigatoriamente,
introdução, desenvolvimento e conclusão. É um texto que tenta defender um ponto de vista, por isso é argumentativo, então tem que ter uma tese bastante clara, o que eu quero defender. Notem que o que você vai defender não é só a frase temática. A gente pensa no tema de redação do Enem de 2014. A publicidade infantil em questão no Brasil. Você não vai só escrever isso, não é isso que você está defendendo. A sua tese é: a publicidade infantil é benéfica? É maléfica? Deveríamos controlá-la? Não deveríamos? Esse é o seu ponto de vista e é isso que você vai defender. Quando você começar a defender, você transforma o texto em argumentativo. Também pertence a essa categoria, além do gênero, o tema. Leia com atenção os textos de apoio, busque o que há em comum entre eles para que haja o direcionamento do seu texto. Em 2012, por exemplo, a frase temática era movimentos migratórios para o Brasil no século XXI, o que podia nos levar a acreditar que eu podia falar de qualquer movimento migratório. Inclusive, há um movimento coreano muito forte nos últimos anos, mas quando eu li os textos de apoio, eu percebia que não. Todos os textos de apoio falavam sobre imigrantes ilegais, o que deveria direcionar a minha interpretação, então, para imigrantes ilegais. Cuidado com a frase temática, veja se ela não especifica alguma coisa. Em 2015, a frase temática foi a persistência da violência contra a mulher. Eu não podia esquecer persistência. Se está lá na frase temática, não é à toa. Então, eu devia falar sobre violência contra a mulher, mas devia levar em consideração que ela persiste, ela não é nova. Qualquer comentário mostrando que ela já existia antigamente, já resolvia o problema. Além disso, é nessa competência que se avalia o repertório sociocultural também. Eu preciso citar alguma coisa que seja meu. Alguma informação de história, alguma informação de uma série, de um filme, uma música, um conhecimento de biologia, talvez. Alguma coisa que você acumulou ao longo da sua formação para mostrar para a banca a sua habilidade em relacionar conteúdos. Vi o tema de redação e lembrei da minha aula de geopolítica. Ótimo, use isso no seu texto. Terceira competência, argumentação. É nessa competência que será avaliado o quão bem você defendeu o seu ponto de vista. Muito treino para isso. A gente vai fazer várias vezes, várias redações para perceber se a gente está defendendo bem ou não. Mas a principal dica é: releia seu texto. Tudo que você colocou comprova a sua tese ou você colocou umas informaçõezinhas lá só porque você sabia e achou que era legal? Por exemplo, dados estatísticos. Eles comprovam a sua tese? Senão, não tem por que citar. Você citou um filme, ele ajuda para defender a sua ideia? Se não ajuda, mesmo que seja sobre o assunto, é melhor não usar. Porque quando eu começo a citar muitas coisas e não desenvolver, não relacionar entre os argumentos e com a minha tese, eu começo a mostrar então que eu não tenho um projeto para esse texto. Eu não planejei o meu texto. E dá para perceber no resultado final. A minha dica é, antes de começar a escrever, faz um mapinha. Já separa o que você vai colocar em cada parágrafo, para que fique mais fácil para você perceber se tem informação faltando ou informação sobrando. Cuidado para não colocar em ordem aleatória as informações também. Se você vai fazer um argumento histórico, faça em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente, aí o leitor vai entender a sequência dos seus argumentos. Quero fazer um argumento de causa e consequência. Põe a causa primeiro, fica mais fácil da gente compreender. Quarta competência, coesão e coerência. Bom, a coerência significa o texto fazer sentido. Você não pode se contradizer, você não pode ter informações começadas e não terminadas. Mas principalmente importante para a quarta competência, a coesão. A coesão é a coerência textual. Eu vou arrumar esse texto para que seja fácil para quem lê segui-lo. Eu vou colocar pronomes, vou colocar advérbios, vírgulas, fazer a correlação verbal certinho, para que as pessoas não tenham dificuldade de leitura. No caso do Enem, como é uma prova bastante longa, bastante cansativa, eu recomendo que vocês foquem a coesão, sobretudo nos conectivos. O que são os conectivos? São os pronomes, são as conjunções, as preposições. Isso facilita bastante a leitura. Evita começar parágrafo solto. Sabe, cada parágrafo com um artigo, com um substantivo. Usa um conectivo entre eles. Fica mais fácil para ler.
Quando você começa um parágrafo com desse modo, por conseguinte, talvez, eu percebo que ele está relacionado com o parágrafo anterior. Né? Começou por conseguinte, eu estou esperando uma consequência. É consequência do parágrafo anterior. Olha como facilita a vida do corretor saber que já está chegando numa consequência. Comecei por portanto, estou esperando a conclusão do texto, então eu sei que o que vem depois é para finalizar. Professora, mas pode usar portanto? Pode usar portanto. É claro que é um pouquinho batido, né? A gente pode substituir por alguns outros conectivos de conclusão, mas se só vier portanto na sua cabeça, não tem problema. O importante é não deixar os parágrafos e os períodos dentro do parágrafo muito soltinho. Claro que existem outras formas de coesão. Tem a coesão por reiteração, coesão sequencial, mas com os conectivos é o jeito mais fácil de estabelecer a relação entre os períodos e entre os parágrafos. Por fim, a proposta de intervenção, que é a quinta competência. Ela vale sozinha 200 pontos. É o único vestibular que solicita a proposta de intervenção no Enem. Por isso que a gente fica meio perdido com ela. O que é a proposta de intervenção? É uma tentativa, é a indicação que você, candidato, candidata, tem a ideia, a intenção de minimizar o problema. Não precisa solucionar completamente, reduzir o problema já é o suficiente. O que eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a minha proposta, né, de sugerir como resolver? Lembrem-se que o tema de redação do Enem é um problema bastante prático. Né? Como eu resolvo esse problema prático? Como eu resolvo a violência contra a mulher? Como eu resolvo a intolerância religiosa? Ou pelo menos eu diminuo, minimizo esse problema? No manual do candidato, explica-se que eu preciso de 5 elementos básicos. Tem até as perguntinhas para encontrá-los. Quer dizer que é uma competência que pode dar medo, mas é a única competência que eu consigo terminar a prova e saber se eu coloquei os elementos. Tem agente, tem o quem fez, tem ação, né? O que fez, né? O que vai fazer. Tem modo e meio, cuidado com modo e meio, tá? Modo e meio é muito prático. Modo e meio pode ser por meio de verbas governamentais, por meio da contratação de profissionais, mas é bastante prático. Precisa da finalidade. Para que isso é feito? O que você espera conseguir com isso? E para qualquer um desses 4, eu preciso de um detalhe. Você precisa me colocar qualquer coisa que não é tão seco, tão restrito. Me explica por que esse agente. Se você falar para o Ministério da Cultura fazer alguma coisa, por que o Ministério da Cultura? É porque ele é responsável por esse setor? Se você vai falar para o Ministério da Cultura, por exemplo, contratar mais professores, por quê? Porque você considera que não há professores o suficiente? Ou talvez vai recomendar que os professores passem por um curso porque eles não têm uma formação específica, como poderia ter sido feito no Enem de 2017, né, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Muita gente sugeriu que o governo, ou o Ministério da Educação, fornecesse cursos de Libras para os professores por meio de parcerias com universidades públicas, para que assim os professores pudessem inserir, realmente ensinar os surdos com qualidade em sala de aula, promovendo assim a inclusão total da comunidade surda nesse ambiente educacional. Percebem que tem todos os elementos? O governo, o Ministério da Educação, os cursos professores, o modo e o meio é por meio de parceria com as universidades, com as faculdades. Para quê? Para que os professores saibam Libras e possam conversar, possam realmente ensinar esses alunos surdos. E daí eu faço um desdobramento, né, um detalhe a mais nessa finalidade, que é promover essa inclusão total da comunidade surda. Contando esses 5 elementos, não fica tão difícil encontrá-los. Só cuidado, eles precisam fazer sentido com a sua argumentação. Não dá para você argumentar indo para um lado e dar a proposta para outro. Faça tudo bem coeso, bem direcionado para defender o seu ponto de vista. Não esqueçam de fazer o rascunho e na hora de passar limpo, prestar bastante atenção na norma culta, virgulação, acentos, para garantir aquele pontozinho extra. Gente, sobre a dissertação argumentativa do Enem, é isso. Bons estudos para vocês!